E aí, se você já ouviu falar do BRC11, um dos maiores fundos de logística do Brasil, hoje a gente vai fazer um verdadeiro raio-x dele. A gente vai mergulhar fundo nos imóveis, nos contratos e, claro, naqueles números que realmente importam para entender o que está por trás desse gigante. Para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, olha só, são mais de 120 mil investidores. E isso não é só um número bonito, não. Na prática, isso quer dizer que o fundo tem muita liquidez no mercado e, mais importante, mostra a confiança que um monte de gente deposita na gestão e nos ativos do fundo. Então, para organizar nossa análise, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, um raio-x geral. Depois, a gente olha a saúde da operação, a qualidade dos ativos, de onde vem a grana e, por fim, o que tudo isso significa no bolso do investidor. Vamos nessa! Começando então com aquela geral rápida para a gente entender a escala e o escopo do fundo. Ok, vamos aos números que importam. São 12 imóveis e uma receita que passa dos 159 milhões de reais por ano. Mas o mais legal aqui é a estratégia. 63% da receita vem de imóveis que a gente chama de last mile, sabe? Aqueles galpões pertinho das grandes cidades, essenciais para a entrega rápida do e-commerce. E com quase um terço da área total coladinha em São Paulo, o fundo está posicionado exatamente onde tudo acontece. Mas olha, ter imóvel bom é só uma parte da história. A pergunta é, como ele se sai no dia a dia? Vamos mergulhar na saúde operacional olhando para dois termômetros cruciais, vacância e inadimplência. E aí fica a pergunta, né? Quão saudável é essa operação toda? A resposta para isso começa pela vacância, que talvez seja o principal indicador de saúde de um fundo de tijolo. E aqui a gente já vê uma coisa bem interessante. A vacância física, ou seja, o espaço que está vazio mesmo, é de 7,7%. Já a vacância financeira, que é o impacto disso no bolso, é menor, 6%. O que isso quer dizer na prática? Que os espaços que estão vagos hoje são justamente aqueles que pagam um aluguel proporcionalmente menor. E isso é um ótimo sinal. Tá, mas por que tem essa vacância? A gente teve algumas saídas recentes, como da FM Logistic e da MRO. Só que a gestão não ficou de braços cruzados, não. Já trouxe um novo inquilino gigante, a M. Dias Branco, para ocupar uma área ainda maior. Isso mostra muita agilidade. E a inadimplência? Praticamente irrelevante. O impacto mínimo, super controlado, o que já diz muito sobre a qualidade de quem paga os aluguéis. Uma operação saudável, claro, depende de uma base de ativos muito boa. Então vamos dar uma olhada agora nos imóveis, que são a espinha dorsal desse portfólio. Olha, isso aqui é, talvez, um dos maiores diferenciais do BRCON 11. 11 dos 12 imóveis do fundo têm a nota máxima do mercado, A+. Isso não é só uma letrinha bonita, tá? Significa que são galpões super modernos, eficientes, do tipo que atrai e segura os melhores inquilinos. Isso diminui muito o risco de ficarem vazios lá na frente. E não adianta nada ter um imóvel de primeira se ele estiver no lugar errado, né? O fundo é bem diversificado pelo país, mas tem um foco estratégico fortíssimo em São Paulo, com 42% da sua área. Estar no coração do maior mercado consumidor do Brasil é uma vantagem competitiva enorme. Certo, ativos de primeira em locais estratégicos são a base para uma receita estável. Mas como o fundo garante que esse dinheiro vai continuar entrando? Vamos olhar para o futuro, analisando os contratos e a qualidade dos inquilinos. O fundo tem uma mistura bem inteligente de contratos. A maioria do tipo típico, o padrãozão de mercado. Mas quase 40% são contratos atípicos. E por que isso é tão importante? Porque esses são contratos de longo prazo, feitos sob medida e com multas de rescisão altíssimas. Na prática, é como se fosse uma trava de segurança, que garante um fluxo de receita muito mais previsível. E este gráfico aqui só confirma essa solidez. Mais de 65% de toda a receita do fundo vem de contratos que só vão vencer lá para depois de 2029. Isso dá uma tranquilidade, uma visibilidade de futuro que é ouro para qualquer investidor. E quem é que está pagando essa conta toda? A resposta é impressionante. 88% da receita vem de empresas com grau de investimento. Basicamente, são gigantes com uma saúde financeira excelente. Lembra daquela inadimplência baixinha que a gente comentou? Então, é por isso. Ter inquilinos desse calibre simplesmente blindam o fluxo de caixa contra o risco de calote. Ok, já vimos que o fundo tem ativos excelentes, uma operação redondinha e contratos blindados. Agora vamos juntar tudo isso na parte final. O que isso representa em valor e retorno para o investidor? Uma métrica clássica para isso é o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial. Hoje, o P/VP do BRCO11 está ali perto de 0,99.
Falando de um jeito simples, é como se o preço da cota no mercado estivesse quase empatado com o valor contábil dos imóveis. Não tem nenhum ágio nem um grande desconto. Parece um preço justo. E para quem investe pensando na renda, no aluguel que cai na conta todo mês, o dividend yield anualizado está em 8,9%. Se a gente considerar toda a qualidade, a segurança do portfólio que a gente acabou de ver, é um retorno bem atrativo para o cenário de hoje. E para fechar, talvez a cereja do bolo venha da própria gestão. Além do rendimento que eles pagam todo mês, o fundo tem mais de 26 milhões de reais em lucro acumulado em caixa. Isso dá R$ 1,64 por cota guardado, como se fosse um colchão de segurança, que pode ser usado para proteger ou até aumentar os rendimentos no futuro. E assim a gente fecha o nosso raio-x, com imóveis de altíssima qualidade, inquilinos de primeira linha e contratos que garantem a receita por muitos e muitos anos. A pergunta que fica no ar é: será que o preço de hoje já reflete toda essa segurança e esse potencial? A resposta, só o tempo e a análise contínua dos dados vão dizer. Valeu pela companhia.